Boa noite, jovens. Mais uma vez estou começando com um conteúdo de revisão com vocês que facilita nesse momento de aulas remotas, né? Onde a dificuldade de assimilação dos conteúdos eu sei que realmente é mais complicada. Então a gente vai revisar a parte de processo de hidratação, carga elétrica, condutores, isolantes, rapidamente, só para a gente ter uma noção. E a parte de força elétrica. Tudo isso eu já tinha explicado. O que faltou fazer foi apenas os exemplos. Então, eu coloquei aqui apenas uma seleção de imagens para mostrar a sequência de conteúdos e algumas poucas equações e uns exemplos que a gente vai resolver no encontro ao vivo, pelo Google Meet. Então, primeiramente, a gente vai começar com os princípios básicos. Princípio da atração e repulsão. Dois corpos de cargas elétricas negativas, como está em vermelho destacado, próximos um do outro, vão sofrer força de repulsão, como mostra os vetores, apontando, digamos, para fora. Se eles tiverem carga positiva, nessa parte do meio, também força de repulsão. Se eles tiverem cargas opostas, então a força de atração, como está aí, como se fossem as forças para dentro. Então, basicamente, resumindo, a gente pode dizer que os opostos se atraem quando se trata de cargas elétricas, ou seja, a força de interação elétrica entre elas. Segundo princípio, o princípio da conservação das cargas elétricas. Esse princípio ele leva a mesma linha de raciocínio do princípio da conservação da energia, onde a energia total no início é exatamente igual à energia total no final. A energia não se perde. Então, a carga elétrica de dois corpos, antes e depois da interação entre os dois, é exatamente a mesma. Então, se a gente tem dois corpos A e B, como está destacado na figura, com cargas QA e QB, e é estabelecido um contato entre eles, como mostra na figura, após o contato, depois de haver uma troca de cargas elétricas, as cargas elétricas vão ser QA' e QB'. Por que esse tracinho? Para mostrar que as cargas não são mais as mesmas dos valores iniciais, individualmente, mas a soma das duas é a mesma. A carga total ela é conservada, porque a carga não se perde. Esse é o segundo princípio. Equacionando, nós poderíamos dizer que QA mais QB é igual a QA' mais QB'. Não precisa decorar a equação, porque aqui é meramente mostrando como vocês devem proceder se houver necessidade. É só estabelecer uma igualdade entre antes e depois. E aqui só tem dois corpos, mas poderiam ser 3, 4, o raciocínio é o mesmo. Outro princípio é o da quantização das cargas elétricas. O que significa quantização? É que a carga elétrica ela vem em quantidades, ela tem um valor mínimo de referência, e a referência é a carga elétrica do elétron. Pode ser que daqui a uns anos alguém mostre o contrário, mas até hoje o que vale é isso. Então, se a gente tomar um átomo como referência, como esse que está aqui no exemplo, na figura, nós observamos que tem 8 elétrons, 8 prótons e o restante são os nêutrons. Quer dizer que a carga elétrica negativa presente nesse átomo ela é 8 vezes o valor do elétron, contando só a negativa. Contando só a carga positiva, é 8 vezes a carga elétrica do próton, ou seja, a carga elétrica dele não é 7,5, 6,5, não, é exatamente 8. Não existe meio elétron. Então, levando em conta que já foi descoberto que o valor da carga elétrica do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e a do próton é exatamente igual ao do elétron, só que com o sinal oposto, ou seja, tem natureza oposta, o elétron definido como negativo e o próton como positivo, notem que as cargas elétricas são as mesmas, apesar das massas de prótons e elétrons não ser a mesma. Não coincide as massas, só coincide a carga elétrica dos dois. Então a gente pode estabelecer, digamos, uma equaçãozinha, uma relação, que vem de uma regra de 3 simples, mas aqui fica mais interessante, mais simples, que Q é igual a N vezes E. O que é esse Q, N vezes E? Esse Q é Q de quantidade, como está acima de quantização. Quer dizer que a quantidade de carga de um corpo é N vezes o valor do elétron, ou seja, é um valor múltiplo do elétron, um múltiplo inteiro, 100, 200, então esse N é a quantidade de elétrons. Se fosse aplicado nesse átomo, o Q seria N, onde o N seria 8, então seria 8 vezes o valor do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Depois a gente vai ver um exemplo disso. Prosseguindo. Condutores e isolantes. Basicamente, a diferença de um para o outro é que o condutor, ele deixa a corrente elétrica, digamos assim, as cargas elétricas fluírem com mais facilidade do que os isolantes, apesar de que não existe condutor nem isolante perfeito.
tudo depende das condições do momento. Mas, de modo geral, o que nós observamos no dia a dia é que materiais plásticos e emborrachados geralmente são isolantes, como na figura. E geralmente materiais metálicos são bons condutores elétricos, como está demonstrado na figura e a gente observa no dia a dia. Prosseguindo, agora vamos para os processos de eletrização. Eletrização por atrito, por contato e por indução, que também nós já vimos e já coloquei em simulações na sala virtual para vocês praticarem. A eletrização por atrito eu poderia chamar também de eletrização por esfregação ou eletrização por contato, que a gente vai ver por o seguinte, porque não tem atrito sem contato. Então vejamos o passo a passo nessa figura que mostra. Tem um bastão de vidro, um pano de lã, você atrita os dois, da primeira parte para a segunda nessa do meio. Ao atritar e esfregar um no outro, observa-se que no final você tem o bastão eletrizado positivamente e a lã eletrizada negativamente. Então houve uma troca de cargas elétricas. Essa troca de cargas elétricas ela sempre se dá através de elétrons, porque os elétrons é quem se movimentam no átomo, não os prótons. Então, o que dá para concluir é que o bastão de vidro perdeu elétrons para a lã. Então, o bastão ficou positivo porque perdeu elétrons e a lã ficou negativa porque ganhou elétrons que o vidro perdeu. Então, veja que, concluindo, nós podemos dizer que na eletrização por atrito você pega dois corpos neutros, ao atritar os dois, você obtém dois corpos eletrizados, mas com cargas elétricas opostas. Segundo processo, eletrização por contato. Notem que na eletrização por atrito também tem contato. Só que aqui não vai ter essa esfregação, essa fricção ou atrito. Só estabelecer o contato puramente, de maneira simples. Então você tem dois corpos A e B neutros, você tem um corpo A neutro e um B eletrizado negativamente, e o objetivo é eletrizar o corpo A utilizando o B. Então estabelece o contato, como mostra na parte do meio da figura, entre os dois. Ao estabelecer esse contato, elétrons vão passar de A para B. Então, A ganha elétrons de B. Ao ganhar elétrons de B, nessa troca de elétrons, os dois vão ficar eletrizados negativamente. Então, diferente da eletrização por atrito, aqui os dois ficam com cargas elétricas ao final do processo. Mas as cargas elétricas dos dois, se vocês observarem, não tem o mesmo valor, porque depende das dimensões e também do tipo de material do corpo. Mas não vai entrar nesses detalhes não. O que dá para concluir é que as cargas elétricas no final são iguais. E veja que a carga de B no final é menor do que a sua carga inicial, porque ele perdeu elétrons para o A. Terceiro processo, eletrização por indução. Nesse caso não tem contato. A gente vai estar, é o processo, digamos, de induzir, influenciar. Temos aqui uma sequência de 4 figuras. Na figura 1, você tem dois corpos neutros. Na figura 2, você tem os mesmos dois corpos neutros em contato. E aproxima-se um terceiro corpo eletrizado negativamente, mas sem estabelecer o contato como na figura. Ao fazer isso, da figura 2 para 3, nós observamos que, como ele está negativo, ele atrai todas as cargas positivas para próximo dele e afasta as negativas o máximo possível. Então, as cargas positivas ficam no corpo da esquerda e as negativas vão para o corpo da direita. Ao separar esses dois corpos que estavam em contato, o da esquerda fica positivo e o da direita negativo, porque as cargas não voltam mais por conta da presença desse outro que estava negativo. Então, na eletrização por indução, ao final do processo, se obtém dois corpos eletrizados positivamente, dois corpos eletrizados, um positivamente e um negativamente, que antes estavam neutros, mas sem estabelecer contato entre os dois. É uma outra maneira. Esse aqui é um exemplo que a gente vai fazer no nosso encontro online sobre essa primeira parte que eu expliquei. Esse aqui também é um segundo exemplo. Estou colocando aqui apenas para já enfatizar que conteúdo, pratica. Vamos para a segunda parte. Força elétrica, lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela, digamos, o raciocínio dela partiu, a sua descoberta, a origem, a partir da lei da gravitação universal, como também eu já expliquei isso na sala de aula, que nós vamos relembrar.
Pegando aquele início lá do conteúdo que eu relembrei, você tem dois corpos eletrizados positivamente, ou dois negativos, ou dois com cargas opostas, próximos um do outro, ou você vai ter força de repulsão, quando eles têm cargas elétricas iguais, ou vai ter força de atração, quando as cargas entre os dois forem de sinais opostos. Mas o objetivo agora não é mais fazer a avaliação puramente qualitativa, agora é quantitativa. A questão é como medir essa força. E essa equação, essa lei que vai medir o valor dessa força, ela é exatamente igual, do ponto de vista matemático, à lei da gravitação universal. Apenas na gravidade é a força gravitacional e aqui nós temos uma força elétrica e uns outros pequenos detalhes. Então, esta é a equação que diz que a força elétrica ela é diretamente proporcional, por isso que tem um K que é a constante de proporcionalidade, que é a constante eletrostática, diretamente proporcional ao produto das cargas entre os dois corpos, que são esses dois Q que eu expliquei, que é a quantidade de carga, botei um maiúsculo e um minúsculo aqui para se diferenciar, e esse D é a distância entre os dois corpos. Então essa força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas entre os dois corpos, mas ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Onde esse K, que é uma constante de proporcionalidade aqui da equação, ela é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, que é a unidade de medida, no vácuo. Ou seja, essa constante depende do meio. Dependendo do meio, esse valor da constante muda. Como essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se nós traçarmos um gráfico da força em função da distância, vai ficar essa curva aí, essa hipérbole cúbica. Mas depois nós entramos em maiores detalhes de como montar esse gráfico. Aqui nós temos mais um terceiro exemplo que também vou fazer no nosso encontro online. Um quarto exemplo, um quinto exemplo e um sexto exemplo. Então, até a próxima e